Jornal Câmara Notícia no ar, vamos às manchetes desta quarta-feira. Há pelo menos um ano, cratera no bairro Aerocontinental preocupa moradores. Parlamentar cobra melhorias em acesso a ponto de ônibus para os moradores da Vila Brandina. Ainda na tribuna, vereador pede explicações sobre queda de qualidade no atendimento do Centro de Referência em DST e AIDS. Logo mais às 6 horas tem reunião ordinária, nós vamos conferir a pauta. E veja no quadro de educação as principais notícias do tema. O Câmara Notícia começa já. Oi, boa tarde. Olha só, há pelo menos um ano, uma cratera no meio da rua do bairro Aerocontinental preocupa os moradores. O vereador Marcelo Silva tem apelado à prefeitura na tribuna das sessões. Na 7ª reunião ordinária, o vereador Marcelo Silva, do PSD, se mostrou indignado com o descaso do Poder Executivo em relação a uma cratera no bairro Aerocontinental. O buraco fica na rua Colônia de Minas, na altura do número 206, esquina com a rua Dr. Januário Pardo. O parlamentar apresentou uma indicação no dia 13 de fevereiro, solicitando a operação tapa-buraco no local, mas disse que ainda não obteve resposta. Está um caos. Desde dezembro, nenhuma autoridade está tomando nenhum tipo de providência. Então eu peço encarecidamente a ajuda de todos os vereadores. O vereador lembra que a cidade está em campanha de combate à dengue, mas que há proliferação do mosquito Aedes aegypti no local. A gente está tentando combater a dengue e não dá. Uma cratera dessa está aberta com água parada. Então, por favor, senhoras e senhores, me ajudem a intervir para que alguma autoridade faça alguma coisa nesse sentido. E a prefeitura já entrou na justiça pedindo a reintegração de posse para então fazer a demolição do imóvel e executar a obra necessária no local. A decisão da justiça até o momento não saiu. Quanto à sinalização no local, a prefeitura disse que já acionou a INDEC e a Secretaria de Serviços Públicos para avaliar e tomar as medidas que forem necessárias. E olha, os moradores da Vila Brandina têm dificuldade para acessar os pontos de ônibus na rodovia Heitor Penteado e acidentes já foram registrados. O vereador Gustavo Peta cobra uma posição da empresa de transportes da cidade. O vereador Gustavo Peta usou a tribuna da 7ª reunião ordinária para ratificar pedidos de solução para um problema já antigo na rodovia Heitor Penteado, na região do Parque Ecológico Monsenhor José Salim. Alguns moradores da Vila Brandina, que fica naquela região, sofrem atropelamentos, muitos deles fatais, quando atravessam a via para usar o transporte público, que os leva aos seus locais de trabalho em Sousas e Joaquim Egídio. O último caso aconteceu em maio do ano passado. Uma moradora foi atropelada na Heitor Penteado e ficou 2 meses internada antes de morrer. Diante disso, o vereador protocolou requerimentos direcionados à INDEC, empresa que controla o trânsito na cidade, em busca de soluções, e sugeriu a instalação de um semáforo inteligente no local. De acordo com o parlamentar, as respostas sempre deram conta de que a empresa estaria estudando o assunto. Ontem estive com o secretário da INDEC, a mesma informação. O que nós estamos esperando e aguardando? Mais uma vítima fatal naquele mesmo ponto? O vereador destacou a necessidade que os moradores da Vila Brandina têm de atravessar diariamente a rodovia de alta rotatividade. O ideal seria até uma passarela, mas a gente sabe que uma passarela tem um custo elevado para a situação que nós estamos vivendo de crise econômica. Agora, a necessidade do semáforo ali é evidente, por conta de várias vítimas, algumas fatais e outras que tiveram problemas graves ocasionados por acidente. E agora a gente dá uma pausa nas notícias do Legislativo para saber os destaques da educação no nosso quadro semanal. O quadro de educação volta do Carnaval com uma notícia emocionante.
Um professor de ciências de uma escola da cidade de São Paulo foi homenageado na tarde da última sexta-feira. Um corredor de aplausos foi formado por alunos e colegas na Escola Estadual Almirante Custódio José de Melo. O vídeo foi divulgado pela BBC Brasil e marca a despedida do professor, agora aposentado. E as palavras vídeo selfie e SMS bêbado entraram para o dicionário inglês Oxford. Elas estão entre as 300 novas palavras adicionadas ao dicionário. Para ser adicionada, é preciso evidências de que a palavra é empregada já há um tempo significativo. E foi divulgado na semana passada que os alunos bolsistas do ProUni têm notas mais altas no ENAD do que os outros colegas. Mais de 1 milhão de notas foram analisadas entre 2012 e 2014. E também na semana passada, o INEP anunciou a expansão da Prova Brasil do ensino médio. Ela vai ser aplicada em todas as escolas do país e passa a ser censitária. 2,4 milhões de alunos devem fazer a prova em 2017. Lembrando que agora a gente tem o programa Sala de Aula, viu? Confira a nossa programação para ficar por dentro aí desse tema. E antes do intervalo, vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo. Fevereiro fechou com uma média baixa de chuvas, olha só. Até o dia 28 de fevereiro, o volume total de chuvas foi de 103,5 milímetros, apenas 48% do esperado para todo o mês. Para comparar, em janeiro, o total de chuvas foi de 360 milímetros. Fevereiro também foi mais quente. As temperaturas máximas ficaram em média 31,7 graus, 1,7 acima da média esperada, segundo o CEPAGRE da Unicamp. E março já deve começar com chuva. A possibilidade de pancadas hoje, no fim da tarde e no começo da noite, é alta em toda a cidade. Amanhã, quinta-feira, a mínima começa em 19 graus e a máxima é de 30 graus. E veja a seguir, começa amanhã a entrega do imposto de renda. E vereador pede explicações sobre a queda de qualidade no atendimento do Centro de Referência em DST e AIDS. A gente volta já. Quem doa medula óssea corre o risco de ficar paralítico? Igor, existem ainda muitos mitos relacionados à doação de sangue e existem muitos mitos também relacionados ao transplante de medula. E um desses mitos é esse. A gente aqui no Hemocentro, a gente costuma ouvir muitas pessoas falarem: vou ficar paraplégico, tetraplégico, ou então, eu vou morrer para ajudar a salvar a vida de alguém. Não, pessoal, o transplante de medula é um procedimento simples e seguro. A diferença existe uma diferença crucial entre medula espinhal e medula óssea. A medula óssea é um tecido encontrado dentro de alguns ossos do nosso organismo, considerados chatos, entre aspas, e que a gente encontra em maior quantidade, maior volume no osso da bacia. São as células progenitoras, ou seja, são as células iniciais do sangue, que vão virar sangue. E medula espinhal é um tecido responsável em levar os impulsos nervosos até o cérebro. Então, medula espinhal não tem nada a ver com medula óssea, tá? E toda e qualquer notícia relacionada a ficar doente ou sofrer algum dano em relação ao transplante é um mito, não existe. Se for possível, tiver muito pesada a mochila, o ideal é que os pais saiam do carro e coloquem a mochila nas costas dos filhos. Isso já diminui o impacto na coluna dele próprio levantar aquele peso. Muitas vezes eu faço isso com a minha filha. E começa amanhã o prazo para a entrega do imposto de renda. Os contribuintes têm até o dia 28 de abril para fazer a declaração. Veja como fazer um download do programa deste ano. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de instalação e download de anos anteriores.
Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar, o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Lembrando que o programa também pode ser instalado em tablets e celulares. Agora, de volta com as notícias da Câmara, o vereador Pedro Tourinho foi à tribuna denunciar a falta de medicamentos e funcionários no Centro de Referência em DST e AIDS. O Centro de Referência em DST e AIDS de Campinas realizou hoje uma paralisação para tornar público a intensidade da crise que assola aquele serviço. Eu desafio aqui as pessoas a me responderem quantos casos novos nós temos na cidade de Campinas, só nesse serviço, no Centro de Referência DST e AIDS, por mês. Em média, 40 a 50 novos casos de infecção pelo vírus HIV a cada mês na cidade de Campinas, diagnosticados neste serviço. O vereador falou sobre as condições do prédio e a sala onde são realizados os exames de AIDS. E esse serviço hoje funciona, com uma equipe de profissionais abaixo daquilo que a sua demanda exigiria que lá estivesse. 2, e talvez mais grave, as condições de manutenção do prédio do Centro de Referência na cidade está absolutamente precário, decadente. Para você ter uma ideia, tem um consultório que está pingando esgoto do banheiro que fica logo acima, pingando esgoto dentro do consultório. Evidentemente, interditando o consultório. Os banheiros, vários banheiros estão interditados. Tem uma sala onde é feito o teste rápido. Teste rápido para descobrir se a pessoa tem o vírus HIV ou não. Na sala onde é feita a testagem, a temperatura tem que ser de no máximo 25 graus. Está lá no kit, quando você vai ver o kit do teste, temperatura necessária de 5 a 25 graus. Sabe qual que é a temperatura que está ficando na sala? 35 graus. Por quê? Porque o ar-condicionado está quebrado. Os trabalhadores do equipamento estão tendo que pagar do próprio bolso a manutenção da unidade para que os serviços básicos possam funcionar. Situação indigna. E, feito, eu falei, coloca em risco a própria eficácia do atendimento. Se esse teste fica acondicionado a 35 graus, ele pode perder a eficácia. E aí o cidadão vai lá fazer o teste rápido e o resultado pode dar errado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o imóvel utilizado pelo Centro de Referência é alugado e as adequações necessárias são feitas. Conforme programado, o engenheiro vai nesta semana vistoriar o prédio e definir um plano de ação para fazer os reparos necessários o mais rápido possível. A Prefeitura disse ainda que o quadro de funcionários teve baixas por exonerações e aposentadorias. E por isso, a Secretaria está buscando otimizar as demandas e direcionar o atendimento para outras unidades de saúde quando necessário. E olha, a criação de um Conselho Comunitário de Segurança no distrito do Ouro Verde foi tema também na tribuna. O vereador Rodrigo da Farmadic usou a tribuna da Câmara na última sessão ordinária para falar da sua participação na reunião de preparação do CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança do distrito do Ouro Verde. O parlamentar destacou a importância desses grupos descentralizados na cidade e do diálogo com a população sobre as autoridades de segurança pública. É de extrema importância a criação de um CONSEG em uma região que concentra em torno de 300 mil habitantes. E a criação de um CONSEG abre um canal de comunicação pessoal da comunidade com os agentes de segurança pública. Esse contato pessoal é importante também porque hoje vivemos uma inversão de valores na sociedade, onde muitas vezes a mídia coloca a polícia no papel de vilã, o que faz com que a sociedade tenha medo do contato com a polícia. Porém, Tenente Santini, no momento em que precisamos, é a polícia a quem recorremos. Preocupado com o assunto, o vereador falou ainda da necessidade do apoio do poder público aos conselhos. É de extrema importância o nosso apoio a esses conselhos de segurança, pois nessas reuniões também são tratados assuntos que dizem respeito à prestação de serviços públicos, como melhorias na iluminação, melhorias no planejamento viário, limpeza de terrenos e fiscalização da aplicação da lei do pancadão. Na sequência, o vereador J. Silva também elogiou a criação do Conselho de Segurança do Ouro Verde. Eu quero parabenizar a população daquela região, quero mandar um abraço muito especial ao meu amigo Luiz Nascimento, Luizão, que é membro da Guarda Municipal
e que há muito tempo ele vem lutando para a implantação do CONSEG naquela região, juntamente com outras pessoas. Eu acho que essa é a segunda reunião, né, vereador, que foi realizada. Eu acredito que agora a coisa deve sair do papel. J. Silva destacou que a segurança pública é um dos assuntos que mais preocupa a população e um dos mais discutidos pelas mídias e que deve ser tratado com responsabilidade. Qual pai, qual mãe que hoje não discute segurança? Talvez de uma forma um tanto quanto mais simples, mas discute através da preocupação com o filho que está na escola, com a preocupação com o marido que vai trabalhar, não sabe se volta, com a preocupação com a filha que está fazendo faculdade, que pega o ônibus 11 horas da noite para voltar para casa. Então, é um assunto realmente que tem que ser bastante discutido, mas que possamos ter objetividade. E eu acredito que vamos ter. E ainda na última sessão, o vereador Nelson Osseri comentou os casos de agressões nas escolas da cidade. Na 7ª reunião ordinária, o vereador Nelson Osseri foi à tribuna e falou sobre as escolas. O vereador citou um caso recente de agressão que aconteceu em uma escola estadual de Campinas. Quando nos deparamos com um episódio que foi repercutido em toda a mídia nacional e até mídia internacional, onde envolve uma mãe e o seu filho de 14 anos que de forma covarde agrediram a vice-diretora da Escola Estadual Jardim Rocim, na região do Campo Grande. O vídeo, que saiu em todos os jornais de Campinas, está na internet. Mostra uma mulher e um adolescente que carrega um bebê. Eles estão conversando com a vice-diretora da escola. Elas se desentendem e a mulher agride a vice-diretora com um tapa. O adolescente coloca o bebê em um banco e ajuda a mulher a agredir a profissional da escola. A briga só termina quando a vice-diretora cai no chão e os presentes ajudam a separar. Eu sou filho de professora. Eu sei muito bem o que vocês, professores, passam, além do baixo salário que não é compatível com a importância das atribuições que vocês exercem. Tem ainda as doenças como estresse e depressão que os afastam das salas de aula. O vereador citou um dos motivos que pode gerar problemas nas escolas. A educação está desumana em todos os sentidos. Observa o alto índice de evasão escolar, porque o tráfico de drogas oferece tudo aquilo que o pai e a mãe não podem dar. Celular, roupa, R$500 por semana para ficar de olheiro. E esse tipo de situação, né, na condição de vereador, não posso me omitir. Ele lembrou que os filhos devem seguir as regras dos pais. Eu quero disponibilizar todo o nosso serviço, o nosso gabinete, para que possamos orientar e desenvolver de uma forma mais séria essa questão. Pais e filhos não são iguais. E logo mais às 6 da tarde tem sessão. Vamos ver a pauta de hoje. São 8 itens para discussão e votação. Do primeiro ao terceiro item, os projetos são de autoria do vereador Marcos Bernardelli e concedem medalhas Arautos da Paz e 2 diplomas de mérito Herbert de Souza, Betinho. O quarto e quinto itens são de autoria do vereador Jorge Schneider e também são projetos de decreto legislativo e concedem títulos de cidadã campineira. O sexto projeto é de autoria do vereador Pedro Tourinho e quer proibir o trote em vias públicas da cidade. A proposta está em primeira discussão. Em segunda discussão e votação está o projeto de lei de número 7 na pauta, que institui a Semana da Conscientização das Doenças Negligenciadas. Esta proposta é de autoria dos vereadores Carlão do PT e Pedro Tourinho e do ex-vereador Carlinhos Camelô. O último item é um projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas da municipalidade e autoriza a venda. A gente encerra o Câmara Notícia por aqui. Eu vejo vocês já, 5 para 6 da tarde, na reunião ordinária. Tchau!